que o Zubeldia está tão respaldado pela diretoria do São Paulo, mesmo com resultados negativos recentes? Falar sobre uma proposta que chegou ao Igor Vinícius, que por pouco o atleta acabou não deixando o São Paulo já agora nesta janela de transferências. E falar um pouquinho, trazer um pouquinho sobre os adversários do São Paulo na Copa do Brasil e também na Copa Libertadores. Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal pra gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. Um prazer para quem não me conhece, sou Alexandre Vieira, jornalista, e agora eu vou te deixar super bem informado sobre as últimas do São Paulo. Eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like, que é super importante para o crescimento do nosso canal. Bora trazer informação sobre o São Paulo. São Paulo acabou pegando no sorteio da Copa do Brasil o Atlético Paranaense. E olha, se por mais que seja uma equipe tradicional, de respeito, realmente já foi campeão da competição, inclusive até antes mesmo do São Paulo, ultimamente, ao que tudo indica, as coisas não estão andando da forma que todos os torcedores do Atlético Paranaense estavam esperando. Inclusive, se algum torcedor atleticano acabar aparecendo aqui no vídeo, quero muito ouvir o seu relato sobre essa temporada. Mas do que eu conversei com um colega, inclusive que eu vi de um colega, o Leandro Bernardi, que cobre o Furacão no furacão.com, e também da repercussão nas redes sociais e analisando também a temporada do Atlético, as coisas não são boas. Neste momento, a equipe atleticana está na Série B, acabou sendo rebaixado na temporada passada e está na 10ª colocação da Série B. Bem longe de disputar o acesso, pelo menos neste momento. Até o Leandro, ele brincou, olha, São Paulinos podem comemorar, a esperança era pegar um Retrô, um CSA, um CRB para tentar passar do São Paulo, a gente não vai conseguir passar. Isso porque o time ainda não encaixou com o Odair Hellmann, o Odair inclusive chegou recentemente, o Atlético não faz uma boa temporada, inclusive a colocação diz muito sobre a campanha do Atlético na Série B, inclusive, até numa conversa que eu tive com o Leandro, sabe quem é um dos principais destaques ofensivos do Atlético, quiçá o grande destaque nessa Série B? O Patrick Choco, o Patrick que jogou no São Paulo com o Rogério Ceni em 2023, ele é um dos grandes destaques, é ex-São Paulo, é um dos grandes destaques desse time. Do lado esquerdo da defesa tem o Léo, aquele Léo Pelé, que não quer mais ser chamado de Léo Pelé, porque quer ser só Léo, mas que todo mundo chama de Léo Pelé. O Léo também acabou sendo negociado para o Atlético Paranaense nessa temporada, tem sido titular lá do lado esquerdo da zaga. Então o Atlético que ainda está tentando se encaixar na temporada, é verdade que aí tem um ponto importante. E aí tem, aliás, dois pontos importantes, que aí pode ser um lado ruim e um lado bom. O Atlético Paranaense não vai ter a pausa para a Copa do Mundo de Clubes. A Série B vai continuar acontecendo. Isso é bom por um lado, porque o time pode chegar mais desgastado para o dia 30 de julho, quando vai acontecer o confronto de ida, pelo menos na data base. Pode ir para menos ou para mais ali, mas a data base é no dia 30 de julho. Isso pode ser positivo porque o time pode chegar desgastado, mas pode ser negativo porque o Atlético nesse período pode acabar se encaixando, o Odair Hellmann pode colocar ali as suas ideias de jogo e aí o adversário pode chegar um pouco mais forte. Vamos ficar de olho aí nessa situação do Atlético, mas pelo menos hoje, assim que acabou o sorteio, a expectativa dos atleticanos não são das melhores, tá? Sobre o Atlético Nacional, equipe que o São Paulo vai enfrentar nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Não vai ser um adversário dos mais fáceis, mas também é um adversário que o São Paulo vai competir. O Atlético Nacional, dos poucos jogos que vi contra a Bahia, contra o Internacional, e a gente também vai estudar um pouquinho depois sobre o adversário, é um time muito técnico, que prioriza muito a posse de bola, é um time que joga. É um time que joga, só que ao mesmo tempo também deixa jogar. Até por conta disso, acabou não tendo um bom retrospecto na primeira fase da Copa Libertadores da América, jogando fora de casa. Dentro dos seus domínios consegue manter a força e conseguiu inclusive 3 vitórias nos 3 jogos que disputou, algo diferente com o que o São Paulo tem adotado. O São Paulo conseguiu 3 vitórias fora de casa, mas dentro dos seus domínios não conseguiu vencer os 3 jogos, acabou tendo 2 empates e 1 vitória. O Atlético Nacional é um time forte, tem um atacante, o Inestrosa, que é um dos grandes destaques do Atlético Nacional, que aí pode ser uma baixa importante, porque o atacante ele está na mira
do Cruzeiro, do Internacional, até chegou a ser falado algo de Flamengo, mas que não é algo confirmado. Já Internacional e Cruzeiro, sim, estão buscando a contratação do atacante, que é um dos grandes destaques, tem apenas 22 anos e pode acabar sendo desfalque aí para quando as equipes acabarem se enfrentando. A data base das oitavas de final da Copa Libertadores da América está no dia 13 de agosto, então ainda também tem um tempo considerável. Até lá o São Paulo vai ter de volta Lucas, Ferreirinha, provavelmente talvez o Luiz Gustavo, que vai começar a fazer atividades físicas a partir de julho. Vai ter ali o Lucas e o Oscar, eu já falei, o Marcos Antônio deve voltar já contra o Vasco, então será um DM um pouco mais vazio para o São Paulo enfrentar em agosto o Atlético Nacional, mas o Atlético Nacional é um time bem competitivo, é um time que talvez até dentro da filosofia de jogo do Zubeldia, de apostar nos contragolpes, de ser um time um pouco mais reativo, dando certo no melhor cenário possível, o São Paulo pode machucar bastante o Atlético Nacional. Quero muito saber da sua opinião, o que você achou do São Paulo acabar pegando o Atlético Nacional. Inclusive, né, tem a mística do São Paulo acabar tendo a revanche de 2016, onde, que para mim, acho que da minha vida futebolística, do que eu acompanho o São Paulo, acho que foi os jogos contra o Atlético Nacional, principalmente o segundo, lá fora de casa, na Colômbia, para mim, foi o jogo com maiores erros de arbitragem que eu já vi do São Paulo Futebol Clube. Aquele jogo realmente foi para deixar qualquer São Paulino bem enfurecido, realmente, sem contar o confronto de ida, onde o Michael foi expulso. Mas o que você acha desse confronto contra o Atlético Nacional? Acha que é possível do São Paulo passar? Continuando trazendo mais informações, só antes, seja membro do canal, tem conteúdos exclusivos aqui para vocês, tem um grupo do WhatsApp 24 horas por dia, onde a gente conversa bastante, hoje inclusive lancei um desabafo sobre o planejamento do São Paulo lá, mandei meus áudios, expliquei como eu faria o meu planejamento para essa temporada e o porquê eu acho que a diretoria se equivocou bastante no planejamento deste ano. A gente debateu bastante, falou sobre os sorteados, falou bastante ali sobre toda essa situação que o São Paulo tem vivido. O pessoal tá se entrosando cada vez mais no grupo, mesmo com opiniões divergentes, o pessoal tá se respeitando, tá sendo bem legal lá o nosso grupo. Tem vídeos exclusivos para os membros, contei um pouquinho sobre os motivos que fazem o Júlio Casares hoje perder um pouco mais de força, até com os seus aliados, e tem lives exclusivas e tem muito conteúdo para você também de maneira exclusiva, para você ter um conteúdo cada vez mais próximo aqui comigo. Pra gente continuar, Igor Vinícius esteve próximo, bem perto de ser negociado com o Atlético Paranaense, mas a negociação não andou e eu vou te contar detalhes. Inclusive foi uma informação dada primeiro lá pelo Furlan, que cobra o Atlético Paranaense, pode destrinchar um pouquinho. O Igor Vinícius não faz parte dos planos do São Paulo, a gente já trouxe várias informações relacionadas a isso, que o São Paulo não renovará o contrato do lateral direito que vai até dezembro deste ano, e também o próprio staff do atleta, já entendendo que não haverá essa conversa para renovação, já vai buscar um novo destino, já vai buscar um novo clube para este meio de ano. Existem sondagens de equipes de fora, mas também algumas equipes do futebol brasileiro também estão de olho na situação do lateral. E uma delas foi o Atlético Paranaense. Soube, tá, na nossa apuração, de que estava tudo praticamente fechado na negociação com o Igor Vinícius. Já estava acertado as bases salariais, até a rescisão com o São Paulo. O São Paulo não faria muita força para liberar o seu lateral. Ele não faz parte dos planos. A ideia seria justamente que ele saísse do clube para abrir espaço para o Michael. O Igor Vinícius está fora com o Malom Balgia, inclusive. E aí o Atlético Paranaense estava bem perto de concretizar a negociação. Mas por que acabou não dando certo? Além do fato de ir para uma Série B, que aí acaba até restringindo outros atletas, por mais que o Igor Vinícius tenha aceitado, pegou no ponto das férias. Por quê? O Igor Vinícius se organizou nas suas férias para ter 10 dias de folga, que é o que o elenco vai ter por conta da pausa da Copa do Mundo de Clubes. Só que quando a gente trouxe a análise do Atlético Paranaense, eu falei para vocês, a Série B não vai parar. A Série B vai continuar, não vai ter pausa, não vai ter férias para os jogadores da Série B por conta da Copa do Mundo de Clubes. E isso foi um entrave significativo para que o atleta se mudasse. Até conversei com algumas pessoas que isso talvez tenha sido eu não diria a desculpa perfeita, mas foi a ponta do iceberg, foi o motivo que decretou ali o não acerto, que ainda existia ali algumas questões, mas que estava tudo basicamente alinhado. O Atlético Paranaense tinha cedido em várias coisas, só que nessa o Atlético não quis ceder.
e aí por conta disso a negociação com o Igor Vinícius acabou não acontecendo. E aí agora o staff do atleta continua no mercado buscando um novo destino para o Igor Vinícius. Tenho dito para vocês, acho muito, mas muito difícil que o Igor Vinícius termine a janela de transferências, que feche a janela de transferências como jogador do São Paulo. Ele mesmo já entendeu que perdeu espaço e vai buscar um novo destino onde ele possa atuar com mais frequência na temporada. Pra gente fechar o vídeo de hoje, Zubeldia se mantém como técnico do São Paulo, isso já tá claro, mas eu vou te explicar os motivos que fazem a diretoria dar tanto respaldo ao Zubeldia. Repito, é os motivos da diretoria que a gente vai destrinchar, você pode concordar ou não com eles. Mas, alguns pontos importantes. Primeiro, a diretoria do São Paulo entende que o Zubeldia está totalmente atrelado dentro e apoiando o projeto deste ano, que é um projeto de revelação de atletas, aproveitamento das categorias de base, com um elenco mais enxuto, sem dinheiro para contratações ou contratações, entre aspas, inteligentes, que sejam contratações que não tenham um custo elevado, como aconteceu nas situações do Wendel, Oscar, Cédric Soares e os reforços que o São Paulo teve para essa temporada, complementando com o Enzo Dias. Então, há uma ideia da diretoria de que outros treinadores não topariam esse mesmo discurso com o Zubeldia, que o Zubeldia topou o projeto esportivo, que ele é um parceiro comercial da diretoria e que outros poderiam acabar chegando e pedindo reforços. Além do fator financeiro, que é super importante, o São Paulo não tem grana para pagar 300 mil euros, na verdade, que é o empréstimo do Juan. Como é que vai ter dinheiro para pagar uma multa contratual, uma multa rescisória de uma comissão técnica para trazer uma que com certeza vai ganhar um pouco mais? Esse seria uma outra situação. E a outra é de que, na visão da diretoria, o trabalho tem sido bem feito, que mesmo com os desfalques, e os desfalques são muito importantes na análise da diretoria, que o Zubeldia conseguiu encontrar soluções dentro do plantel. Além de dar a rodagem, minutagem e confiança para os jogadores das categorias de base, Ferrarese de lateral direito, Marcos Antônio voltando a jogar e o Alisson como o primeiro volante, você dando mais oportunidades para o Sabino, o Enzo Dias, na visão da diretoria, sendo potencializado pelo treinador, e enfim, o Lucas Ferreira atuando na esquerda, o Cédric na ponta direita. É um entendimento que mesmo com o elenco curto, com o elenco enxuto e com as dificuldades do calendário do futebol brasileiro, o Zubeldia tem se saído bem. Repito, essa é a visão da diretoria do Departamento de Futebol do São Paulo. Gostaria também de ouvir a sua opinião sobre isso. Combinado? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, os comentários aqui estão abertos. Faz o seguinte, me ajuda. Só você clicando aqui no link da All Sport, você já vai me ajudar bastante, que a gente vai conseguir fechar uma parceria longeva aqui no nosso canal. A All Sport está de olho, está monitorando se essa galera tá clicando no link. Só clicando você já me ajuda. E todos os jogos do São Paulo na temporada são ao vivo e de graça na All Sports. Você pode também vincular a sua conta Google, criar a sua conta ali para você ter cada vez mais conteúdos lá na All Sports. Terminamos aqui a nossa maratona de hoje. Teve vídeo 7 horas da manhã, teve vídeo para os membros do canal às 11, meio-dia sorteio da Copa Libertadores da América, 3h30 sorteio da Copa do Brasil e agora um vídeo quentinho, fresquinho com últimas informações do São Paulo. O que você pode fazer para me retribuir? Deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa o seu hype e também, se você quiser contribuir um pouco mais, seja membro do canal, eu te prometo que te devolverei o conteúdo exclusivo e de qualidade para os membros. Combinado? Um abraço para todo mundo, boa segunda-feira, aguardo vocês amanhã com um vídeo novo aqui no nosso canal. Um abraço, até a próxima, tchau!